Bom, dando início, então, ao nosso módulo 2, sobre a tributação sobre a renda. Nós vamos ver agora quem são os contribuintes, né? Como ocorre a tributação nas pessoas jurídicas e físicas e vamos voltar naquele assunto da capacidade contributiva que a gente já deu uma conversada. Bom, os contribuintes do imposto de renda são as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. A gente normalmente associa mais com pessoa física, é mais comum assim no dia a dia. A gente sabe que tem a imposto de renda da pessoa física, que tem a imposto de renda que a gente entrega todo ano, tem restituição, entrega em abril, tem aquela data de entrega que todo mundo já conhece. Então, assim, imposto de renda de pessoa física é a realidade de todo mundo, assim, a gente conhece mais. Mas as empresas também pagam, tá? Então, as pessoas jurídicas, suas empresas, elas pagam seu imposto de renda. No caso das pessoas jurídicas, ele pode ser anual ou trimestral, ou em alguns casos também mensal, né? O período, né? Aquilo quando a gente fala assim, uma renda oferida em determinado período, as empresas, a maior parte delas entrega trimestralmente seu imposto de renda. Nós vamos só dar uma passada bem rápida aqui sobre as formas das pessoas jurídicas fazerem apuração e vamos focar mais depois nas pessoas físicas, né? Bom, então, as pessoas jurídicas, elas vão apurar o seu lucro, o seu imposto de renda. Primeira hipótese é pelo lucro real, certo? Depois pelo presumido ou arbitrado ou ainda pelo simples. O lucro real é a regra geral de apuração do imposto de renda. Isso é para aquelas empresas que têm uma escrituração contábil completa, que tem todos os livros de contabilidade. É bem mais complexo, né, tu fazer uma apuração de um lucro real do que tu fazer de um simples, da empresa do simples, né? Acho que todo mundo conhece alguém que tem alguma empresa do simples, né? Ele reflete a realidade da pessoa jurídica, é apurado com base em todas as operações contábeis. E ao final tu vai apurar um lucro contábil, né, e um lucro fiscal que é o que vai ser tributado. Então, resumindo isso tudo, o lucro real é aquela forma de apurar o imposto de renda das empresas, normalmente as empresas maiores que têm uma organização maior, em que ela vai considerar todas as suas receitas e todas as suas despesas para chegar no resultado, certo? Para que ela possa fazer essa apuração, ela vai ter que ter a escrituração de todos os seus livros contábeis, diferente de empresa do simples, por exemplo, do lucro presumido, que vai ter uma contabilização bem mais simplificada, né? Como que uma empresa apura o lucro real? Ela vai só informativo, tá, pessoal? Não se agonie em querer entender assim. Mas a empresa ela tem lá sua receita operacional, ela vai tirar todas as deduções, somar suas receitas financeiras, tirar despesas financeiras, vai somando tudo aquilo que ela ganha e tudo que ela gasta para chegar no final num resultado, tá? Esse é quem faz contábeis aí que está nos assistindo sabe, conhece bem isso já. Mas é só mais uma notícia assim. Aí ela chega num resultado, que é esse resultado contábil, tudo que ela ganhou, menos tudo que ela gastou, todas as despesas e custos, ela vai chegar num valor. Esse valor é o lucro contábil, certo? Mas como na receita, a tributação, né, a lei tributária, ela tem certas coisas que a contabilidade aceita como receita e outras como despesa, e que na lei fiscal não se aceita, né, para fins de imposto de renda. Então, quando chega naquele lucro que a contabilidade chegou, que é o lucro contábil, se faz algumas adições e algumas exclusões de alguns itens que não são aceitos, né, pela Receita Federal, pela lei tributária, e aí se chega no lucro fiscal que vai ser a base do IRPJ. Dando um exemplo assim, a pessoa coloca lá que perdeu, na contabilidade, ela perdeu um valor muito alto lá com os credores que não pagaram ela, certo? Na contabilidade ela tem que colocar isso mesmo. Só que a Receita não aceita que seja um valor acima de um determinado limite. Dando um exemplo. Assim. Bom, aí vem lucro real em regra, são as empresas maiores, né? Aí tem aqui só uma relação das pessoas que são obrigadas ao lucro real. Tem empresas que não têm escolha. A empresa pequena, ela tem a escolha. Ela pode tributar do jeito que ela quiser. Empresa muito grande ou de determinados setores não tem escolha, tem que ser o lucro real, que é para a gente controlar toda a movimentação dela certa, né? Então, aqui, entre outras, estão obrigados quem teve
receita maior que 78 milhões no ano anterior, fica obrigado ao lucro real, de várias atividades aqui, normalmente bancos, instituições financeiras, né? Ou que tenha lucros que venham do exterior, ou algumas que tenham certos benefícios fiscais de isenção, aquelas, por exemplo, lá da Amazônia, lá da Zona Franca de Manaus, né, que tem benefícios fiscais, eles são obrigados ao lucro real. Então, lucro real, em via de regra, fica assim, ó, empresa muito grande. Tá? Lucro presumido. O lucro presumido, diferente do lucro real, que calculava o seu resultado a partir de todas as suas receitas, todas as suas despesas, as empresas que optam pelo lucro presumido, para elas é bem mais simples. Elas só têm que saber quanto que elas tiveram de receita, certo? Sobre essa receita, ao invés de tirar as despesas, elas só aplicam um percentual, e esse percentual é o que a gente chama de lucro presumido. Tá? Então, ela pega a sua receita, aplica esse percentual e, com isso, ela não precisa ter uma escrituração contábil completa. Eu não tenho que saber o que ela gastou com móveis, o que ela gastou com aluguel, tudo aquilo que uma empresa grande tem. Né? A empresa menor, ela não precisa ter todos esses controles, embora seja aconselhável que tenha. Né? No fim, as empresas assim de um porte médio, elas acabam optando entre presumido e real, por aquele que seria o mais barato para eles, né, que vão pagar menos tributo. Mas muitas vezes é normal, até a empresa que tem lucro presumido, ela também mantém uma contabilidade completa, mas ela acaba indo para o presumido, porque como ela é um pouco menor, é permitido, e se vale a pena, ela faz. Né? Então, quem é que pode optar são aquelas que não estão obrigadas ao lucro real. Aí tem na lei também uma série de percentuais aqui, né? A alíquota geral é 8%. Aí tem revenda de combustíveis, é 1,6, transportes é 16 ou 32, tá? Isso aqui para a gente ter um entendimento melhor, assim, se eu pego, por exemplo, uma empresa de lucro real, que ela teve uma receita de 100, somando todas as despesas delas deu 90, no fim ela chegou num lucro de 10, tá? Falando assim por cima, chegou no lucro de 10. A mesma empresa, se ela é do lucro presumido, ela teve uma receita de 100, ela aplica esse percentual de 8%, se ela é um comércio, vamos dizer. Então, o lucro presumido, por isso que é um percentual, a gente presume, ele não é efetivo, não é aquele comprovado. A gente presume que seja de 8%, naquela área ali de atuação dela é 8%. Então, se ela ganhou 100, ela vai ter uma base de cálculo de 8. Pelo real, ela teria uma base de cálculo de 10. Então, para ela, vale a pena, se ela pode optar, fazer pelo lucro presumido. Essa é a ideia, né? O lucro arbitrado ele é semelhante ao lucro presumido, só que com percentuais um pouco maiores, né? Isso aqui se aplica àquelas empresas que não têm a escrituração da forma que é exigida, ou aquelas empresas que fazem uma fraude na sua contabilidade, ou aquela empresa que não tem os livros, não apresenta, né? Então, tem alguns casos, assim, normalmente vinculado a isso, a pessoa não ter a sua escrituração correta, ou ter com fraudulenta e tal. Então, isso assim, é muito comum para a gente da fiscalização, eu trabalho com fiscalização, tu chegar numa empresa e ela não ter nenhum livro para te apresentar, sabe? Não tem. Aí a gente cai nessa regra do lucro arbitrado, a gente tem que tentar, de alguma forma, descobrir quanto que é o lucro dessa empresa. Bom, aí tem algumas formas de chegar nesse cálculo aqui também, que é esse slide agora, né? Normalmente a gente tendo a receita dela, e não é difícil de encontrar hoje em dia, porque a gente aí manda carta ou olha nos sistemas os clientes dela, né? Vai saber mais ou menos quanto que é a receita dela, pode olhar até o faturamento a partir das contas bancárias. Então tem várias formas que a gente descobre, né? Quanto que, quanto que foi a receita da empresa. Aí a gente vai aplicar as mesmas regras, aquelas do lucro presumido, só que com percentual um pouco maior. Aqui no caso é de 20% a mais. Bom, então pessoa física, pessoa jurídica e simples eu nem mencionei aqui, simples também é só aplica uma alíquota lá e paga vários tributos, não é só imposto de renda. Paga imposto de renda, ICM quando tem, previdência, paga uma série de tributos, né? Bom, passando para as pessoas físicas. A base de cálculo, né, para o imposto de renda das pessoas físicas é a renda líquida, que ela é obtida, então, pelo total dos rendimentos tributáveis auferidos no ano calendário, diminuído das deduções legais permitidas, tá? Então, a pessoa teve um total de rendimentos e tem algumas deduções que ela pode tirar para chegar no seu imposto. Então, falando assim, caso mais comum, a pessoa ganha um salário de tanto, ela vai
ver o total que ela ganhou no período e vai poder abater algumas despesas, né, que são aquelas que são permitidas, que a gente, mesmo quem não seja da área, assim, sempre ouve falar, um parente, uma coisa, que quem não entrega a declaração ainda, né? Despesa médica, despesa com instrução, despesa com dependente. Então, tem algumas despesas que a pessoa tira, daí vai chegar no valor que é o que é considerado renda para fins de tributar. Quando se chegou nessa base de cálculo, né, que é a renda, que é a base de cálculo para o imposto, aí são aplicadas as alíquotas. E dentro daquilo que a gente falou de capacidade contributiva, as alíquotas atualmente, elas vão de 7,5% a 27,5%. Isso nós vamos ver mais adiante, que poderia ser diferente, né? Mas primeiro vamos ver a realidade. É de 7,5% a 27,5%, nós vamos passar a tabela daqui a pouco aqui. Ainda das pessoas físicas, tem algumas hipóteses de tributação exclusiva na fonte, certo? Por exemplo, uma aplicação em alguns fundos bancários, aí CDB, essas coisas, isso é tributado exclusivo na fonte, não vai para a declaração da pessoa, tributa ali na fonte naquele momento e já se esgotou, tá? E também, isso eu já tinha mencionado para vocês, quando existe retenção na fonte, o imposto retido é considerado como antecipação do devido, certo? Então, aquele sujeito que ganha um salário, todo mês ele tem um descontozinho na fonte, chegou no fim do ano, ele vai calcular o imposto devido do ano todo, chegou num valor tal. Aí, desse valor do imposto devido, ele vai poder, claro, né, deduzir aquilo que ele antecipadamente foi pagando, porque foram tirando já direto na fonte dele. Capacidade contributiva, que a gente viu, então, né, vamos agora focar mais nesse ponto. Nós tínhamos visto lá no artigo 145 da Constituição que os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e graduados pela capacidade econômica. Capacidade contributiva, quem tem mais condições econômicas deve contribuir mais progressivamente. E a progressividade, então, é o mecanismo para se tributar de acordo com a capacidade contributiva. Então, esses são conceitos que a gente já viu, mas que a gente fala mais de uma vez, até para reforçar, que é um ponto bem central aqui do que a gente está trabalhando, né? Quem pode mais deve pagar mais, e aquelas alíquotas que nós vimos que vai de 7,5% a 27,5%, paga mais e paga progressivamente mais. Certo? As alíquotas são progressivas. Se eu ganho, nós vamos ver a tabela daqui a pouco, se eu ganho até um valor tal, eu pago 7,5% da minha renda. Se eu ganho acima de tanto, eu pago 27,5% da minha renda. Agora sim, a respeito da justiça, né, do nosso sistema tributário também. O sistema tributário como um todo, né, a gente viu lá na nossa primeira slide, renda, consumo e patrimônio, ele deve obedecer o princípio da capacidade contributiva, certo? O imposto de renda, ele está bem explícito lá que os impostos vão ter que seguir a capacidade contributiva. Mas o sistema como um todo, e nós vamos ver isso também, ele também tem que seguir esse princípio da capacidade contributiva, que a gente vai ver mais adiante que o que acontece é que se um país, por exemplo, como o Brasil, tributa muito mais o consumo do que a renda, ao contrário de outros que tributam mais a renda que o consumo, tu não está obedecendo a capacidade contributiva, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa compra um computador aqui, um notebook que eu estou usando, se ela é muito rica ou se ela é mais pobre, ok, que vai comprar um notebook diferente, mas vai pagar o mesmo tributo sobre consumo. O tributo sobre o consumo vai ser o mesmo. Esse notebook que eu estou usando, seja rico, seja pobre, vai pagar o mesmo ICMS, o mesmo IPI sobre ele. Certo? Então, quando a gente pega e concentra um país na tributação do consumo, a gente acaba também criando essa desigualdade, né? Que quem tem menos paga mais, que é uma coisa que hoje em dia, a gente já fala nisso há tempo, mas hoje em dia isso é tão escancarado que sai na imprensa, agora estão querendo fazer modificações e tal, no mundo inteiro, assim, no Brasil mais, mas no mundo inteiro tem esse tipo de problema. O nosso sistema tributário ele é injusto. A gente precisa deslocar parte dessa carga do consumo, então, para a parcela que incide sobre a renda e o patrimônio. Nós vamos ver mais adiante umas tabelas também, que a gente compara com outros países, né? Nós temos, então, que ampliar da efetividade a progressividade na tributação sobre a renda. E também isso aqui, embora não exista hoje, é necessário que se implemente uma progressividade também nos impostos, nos tributos, né, sobre o patrimônio. Para vocês terem uma ideia aqui,
Esse aqui é um relatório da carga tributária. Isso aqui tem uns estudos no fim dos slides. Tem 2 links que eu vou deixar para vocês lá também, que são 2 estudos que a Receita faz a cada um ano. 2 eles fazem uns estudos com os dados reais, né? Não é projeção, é com dados reais do passado, para a gente ter uma ideia de como está a nossa carga tributária. E a gente vê que a gente tem um sistema regressivo. Se a gente pega, por exemplo, esse relatório que é o último, né, que saiu da Receita, que pega dados até 2018, olha só, o imposto de renda, ele sempre, isso aqui é do total que é arrecadado, tá? Quanto é a participação de cada base de incidência? Sobre a renda, que era 22% em 2009, 20, 21, chegou a 21,60. Então, o imposto de renda sobre tudo que se arrecada no Brasil, ele representa hoje em torno de 21, 22%. Já o imposto sobre a propriedade representa só 4,64%. E a tributação sobre bens e serviços, aqui entre ICM, esse é o que todo mundo cai igual, né? Todo mundo compra, né? Ele fica em torno de 44%. Então, vocês vejam que a gente no Brasil tributa bens e serviços representam o dobro do que representa o imposto de renda. E isso acaba fazendo que o nosso sistema, ao invés de ser progressivo, que é o que está previsto, ele seja regressivo. Porque quanto menos a pessoa ganha, mais pesado para ela fica pagar esses tributos, né? Esse tributo sobre o consumo. Tu vai comprar qualquer item que seja, vai comprar um chinelo, até artigos de supermercado lá, uma pasta de dente. Se a pessoa é muito rica ou muito pobre, vai pagar o mesmo imposto sobre aquilo. E isso acaba sendo uma injustiça, né? Outros países, por exemplo, Estados Unidos, e claro, esse imposto não tem como tu ficar separando, tu não vai saber qual é a condição da pessoa na hora que ela compra, mas é que esse imposto ele tem que ser bem mais baixo. Essa que é a ideia. Nos Estados Unidos é 5, 6% que se cobra sobre o consumo e pronto. Bom, a progressividade no imposto de renda. A Constituição, então, tem aquela previsão da capacidade contributiva, da progressividade que nós já vimos. A progressividade é atingida através da modulação das alíquotas. No IRPJ, só a última coisa que nós vamos ver de IRPJ, Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, a alíquota do imposto de renda, ela geral é de 15%, e existe um adicional de 10% sobre tudo aquilo que passa de 20 mil por mês, dentro do período de apuração. Então, existe uma progressividade no imposto de renda de pessoa jurídica bem tímida, né? Então, assim, exemplo aqui, uma empresa que tenha 100 mil aqui de base de cálculo, vai pagar 15%, dá 15 mil, certo? Como é trimestral aqui, então 20 mil por mês, 60 mil no trimestre, ela 100 menos 60 mil, ela vai ter um adicional de 10% que vai dar mais 4. Então o imposto ele chega a 25, né? Nas empresas grandes elas acabam pagando praticamente 25% de imposto, como pessoa jurídica. Tem uma progressividade, mas ela também não é muito, é só um adicional que existe. Bom, voltando para a pessoa física. Existem 2 formas da pessoa física pagar o seu imposto, certo? Todo ano tem a declaração, vocês sabem disso, né? A declaração de ajuste anual da pessoa física, de IRPF, que ela tem 2 modelos, e o contribuinte que escolhe qual é o mais vantajoso para ele, tá? Tem a declaração completa e a declaração simplificada. A completa é aquela que o sujeito pega a base de cálculo, chega na base de cálculo a partir dos rendimentos tributáveis menos despesas que são dedutíveis, que é a despesa médica, instrução, dependente, previdência e outros. A simplificada, o contribuinte aí obtém a base de cálculo dele, pegando seus rendimentos tributáveis e usa como despesa, simplificadamente, 20% da base de rendimentos tributáveis que ele tem. Ou, né, tem um limite na lei, que também não se mexe na tabela, desde 2016 é o mesmo, que é esses 16.754. Então, quando uma pessoa vai fazer a sua declaração de pessoa física, normalmente o que ela faz? Ela vê quanto que tem de rendimento tributável, vê quanto ela tem de despesas que podem ser aceitas como dedução. Se essas despesas forem mais do que 20% dos rendimentos tributáveis, ela vai fazer a completa, que vai ser mais vantajosa. Se for menos do que os 20%, ela usa a simplificada, porque vai ser a mais
a mais vantajosa para ela. Tá? Quem tem a obrigação de declarar? Então, todas as pessoas físicas, vocês vejam que são valores bem baixos, né? Que teve rendimentos no ano acima de 28 mil tributáveis, né? Ou teve rendimento isento, não tributável ou exclusivo de fonte acima de 40, ou ganhou dinheiro em bolsas de valores, ou tem posse ou propriedade de bens acima de 300 mil. Então, a gente vê que o Brasil, esse número aqui, ó, quem ganha mais de 28.559,70 de tributáveis, rendimentos tributáveis no ano, precisa declarar. Não quer dizer que vai pagar imposto de renda. Pode pagar ou não, né? Mas precisa declarar. Esse valor está tão baixo, no ano isso, tá, pessoal? Esse valor está tão baixo que agora, nesse último de um mês para cá, quando estava na época da entrega da declaração, 2 pessoas que eu conheço tiveram problemas lá na Receita, problema cadastral, com CPF e tal. Aí pediram para dar uma olhada, eu olhei lá e o problema era que estava sem entregar a declaração de renda. E são 2 pessoas que nunca entregaram imposto de renda na vida. Como o salário vai aumentando um pouquinho todo ano e a base de cálculo, a base aqui, que é a tributação de declarados, não varia há anos, né? Aí acontece que mesmo a pessoa vai tendo um aumentinho, a pessoa passa daquilo. Aí ela não entrega, não sabe que tem que entregar porque nunca entregou. Então nós estamos chegando, nós vamos ver também mais adiante algumas tabelas sobre isso, estamos chegando num ponto que a base, a quantidade de gente que é contribuinte do imposto de renda de pessoa física é muito grande, né? Pela renda que ganha. O que vai na declaração essa de imposto de renda de pessoa física? Vão os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas ou físicas, certo? Tudo que tu receber pelo titular ou dependente. São rendimentos tributáveis, aqueles que são decorrentes do trabalho, aluguéis, pensão alimentícia, atividade rural, RRA. Isso é rendimento recebido acumuladamente, RRA. Quando alguém ganha uma ação na justiça, por exemplo, tudo isso entra como rendimento tributável. Aí agora vem aqui os rendimentos isentos. Voltando aqui, a pessoa coloca todos os rendimentos recebidos na declaração, certo? Basicamente, esse rendimento ou ele é tributável, ou ele é isento, ou ele já foi tributado exclusivamente na fonte. Rendimentos isentos. Parcela de aposentadoria isenta, bolsa de estudo, rendimento de poupança, lucros e dividendos recebidos, transferências patrimoniais e outros. Rendimentos tributados exclusivamente na fonte. 13º, pulei aqui. Rendimentos de aplicação financeira e outros. Então, basicamente, 3 tipos de rendimentos que a gente tem na declaração. O que vai pagar imposto ali no ajuste, naquela declaração que a pessoa entregou, vão ser só os tributáveis. E aqui que nós vamos ver também que temos um problema sério aqui, que tem rendimentos que não deveriam ser considerados isentos e são. Essa é a tabela progressiva também, que já está desde a partir de 2015. Ela começou a valer em abril de 2015. Quem ganha até R$ 1.903 por mês de rendimento tributável não paga nada. Quem ganha de 1.900 a 2.800 paga 7,5%, 2.800 a 3.700 paga 15%, depois 22,5%, e acima de 4.664 paga 27,5%. A declaração de pessoa física, então, ainda como informação também, ela tem algumas outros anexos ali, né, que a gente coloca ganho de capital, renda variável, se tu ganhou algum dinheiro em renda variável, normalmente é bolsa de valores, atividade rural, que é o pessoal que tem uma legislação mais específica para eles, né, quem trabalha em atividade rural. Ganho de capital é quando a pessoa tem algum bem que ela comprou por um valor e vendeu por um valor mais alto, isso que ela ganhou é considerado também renda, né, é um ganho de capital. E ainda tem a questão da tributação na fonte, que é uma responsabilidade dos terceiros, antecipação do devido, como a gente viu, e serve para facilitar o controle pela União, né? Então, essa questão da tributação na fonte, que a gente já falou, o mais comum é pagamento de salário, assim, que a gente conhece mais, assim, que quase todo mundo passa por isso, né? Bom, encerrado esse módulo, vamos encerrar por aqui.
e já vamos passar depois para o módulo 3. Muito obrigado.